Osgood-Schlatter. Você já ouviu falar sobre essa síndrome ou doença? Pois é, a grande maioria dos profissionais vai explicar para você que é uma inflamação na tuberosidade da tíbia ou na região do joelho e que a causa é sobrecarga ou crescimento. Deixa eu te explicar que não é bem assim que acontece. Não é dessa forma tão simplória que acontece aquele crescimento e aquela inflamação na tuberosidade da tíbia e o espessamento do tendão do joelho, do quadríceps. Então fica nesse vídeo que eu vou te explicar o que de fato é o Osgood-Schlatter, como que ela é causada e o que ela pode indicar e como que você pode tratar isso de uma forma conservadora na sua casa ou com a ajuda de algum profissional. Acompanhe o vídeo que esse conteúdo é bem bacana, bem objetivo e bem prático. Vamos lá! O meu nome é Murilo José Tambosi. Se você não me conhece, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, também sou ortomolecular. E toda semana aqui no meu canal do YouTube eu coloco algum conteúdo novo sobre dor, exercício e lesão. Eu tento ajudar você a entender a real causa da sua dor e sofrimento, o que nós chamamos de causa primária. Essa é uma nomenclatura que a gente selecionou para aquilo que começa todo o desfecho de um problema que vai gerar dor no paciente, que vai gerar danos no paciente. E a gente tem uma metodologia para filtrar todos os problemas que você ou que o paciente tenha para chegar nessa causa primária. Então entenda, hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma patologia, uma doença, né? Como é que eu posso dizer assim? Um diagnóstico, né? Que não conclui muita coisa, mas vocês vão entender. Um diagnóstico que, como causa desse problema, a justificativa é sobrecarga ou fator de crescimento. Será que realmente o Osgood-Schlatter é causado por isso? Então, se você conhece alguém da sua família que tem esse tipo de doença, ou você teve alguma criança que teve essa doença, você soube de alguém que teve, pega o botãozinho aqui e compartilhe o vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo e ele de alguma forma te ajuda, te movimenta, te faz se sentir bem, você gosta disso, se inscreve no canal. E se até o final desse vídeo, se você ver ele até o final, e assim eu espero, porque no final vão ter dicas simples e práticas para você poder melhorar essa patologia, se assim você ver esse vídeo e gostar dele, dá um joinha para mim, porque com o joinha eu sei que você gostou do conteúdo, que esse conteúdo é interessante e que ele ajuda você. Quando eu faço um conteúdo que não dá esse engajamento, eu mudo a minha metodologia, porque eu sei que não atingiu muitas pessoas. E aí eu tô aqui perdendo tempo. Não é legal, né? Então vamos lá. Essa síndrome ou doença de Osgood-Schlatter, ela é, sim, de fato, uma inflamação na tuberosidade da tíbia. A tuberosidade da tíbia é essa porção anterior do osso, que é assim, e pega o tendão patelar, a parte final do tendão patelar. Então tem a parte superior e a parte inferior. Essa parte inferior. E ele acontece, sim, uma inflamação nessa região, ali acontece uma inflamação crônica muito exacerbada, que vai gerando dano na estrutura do osso e até um pouco de avulsão da estrutura óssea. Isso quer dizer, Murilo, é como se o osso ele ficasse crescido, como se ele aumentasse. Mas não é bem que ele aumenta, não é que ele cresce, ele é tracionado pelo músculo quadríceps. Eu sei que isso é confuso, mas é como se todo o músculo do seu corpo ele se ancorasse num osso, e esse osso, imagina que você é um nenenzinho, você é um bebezinho. O seu osso ele é todo redondinho e não tem ainda as articulações na ponta. Imagina que o seu osso ele é todo redondinho. E aí o músculo se conecta aqui e conforme você vai crescendo, você vai desenvolvendo, fazendo posturas, movimentos, ele vai puxando essa estrutura óssea e aí faz o formato que você conhece. E aí a sua tíbia vai ter um formato, o seu fêmur vai ter um formato. É claro que não é só isso que faz o osso ter esse formato. Existe toda uma condição da estrutura humana que faz isso, né? O próprio desenvolvimento natural. Mas a tração dos músculos impõe um depósito de micronutrientes, cálcio e outros minerais, naquela região do osso, que vai formar o que a gente chama de referências ósseas. Então, por exemplo, isso aqui é uma referência óssea que, em parte, foi formada pela ação e pela tração, por exemplo, do tríceps ou dos músculos do antebraço. Entendeu? Por que então a criança, geralmente criança, né, é meio raro isso em adulto, mas tem jovens que também tem, ela vai desenvolver a Osgood-Schlatter. E o pior, por que ela desenvolve num joelho só e não nos dois? Se você perceber, a grande maioria das crianças desenvolve num só. Tá, mas então ele está crescendo só no joelho? Não faz sentido. Não, mas quer dizer que o crescimento não afeta, doutor? Não, o crescimento tem uma participação, mas ele não é a causa. Se ele fosse a causa, qualquer criança em crescimento teria. O Osgood-Schlatter é um desequilíbrio de um mecanismo, que eu já vou explicar para vocês, que sobrecarrega aquele músculo, especificamente o quadríceps, que vai gerar inflamação do tendão. E existe uma causa para esse desequilíbrio, que eu vou explicar para vocês. Mas só para vocês entenderem, não é do crescimento. O crescimento é um fator determinante, talvez para agravar ou para potencializar o problema. Mas se esse cliente não tivesse, essa criança, esse jovem, não tiver o problema que eu vou falar, a falha biomecânica que eu vou falar agora, ele não vai desenvolver os Osgood-Schlatter crescendo.
Não vai. Outra coisa, isso até é uma afirmação muito boa. Ah, é um sinal de sobrecarga do tendão. Correto, 100% correto. Aí eu te pergunto, por que aquele tendão sobrecarregou e não o da outra perna, por exemplo? Por que no joelho direito e não no joelho esquerdo? Por que não os dois? E por que não igual? Por que não pegou talvez um outro tendão, como por exemplo, sei lá, o do tibial anterior? Estou dando um exemplo aqui meio esdrúxulo, ou qualquer outro músculo. Por que aquele músculo? Você já se perguntou sobre isso? Essa dúvida sobre Osgood-Schlatter foi uma necessidade de um dos meus seguidores aqui do YouTube, por isso eu estou fazendo esse vídeo. Eu quero fazer vocês raciocinarem, saírem um pouco daquele lobby de eu tenho a doença tal, eu tenho hernia de disco, eu tenho fibromialgia, eu tenho tendinite do manguito. Cara, tudo que você tem de achado tem uma causa. Se você tem uma inflamação no tendão, supostamente por uma sobrecarga, tem que ter uma causa, tem que ter uma origem. Não podes aceitar que isso é divino. Brotou do céu. O meu joelho direito ele cresceu com um problema chamado Osgood-Schlatter. Não dá. Sinto muito. A grande maioria dos profissionais vai parar ali, vai falar, sobrecarga, seu filho tem que cuidar com os exercícios que faz, não pode saltar, não pode pular, não pode fortalecer não sei o que lá, usa gelo, desinflama. Mas por que outros amiguinhos dele fazem exatamente a mesma coisa? Por que os outros amiguinhos dela fazem exatamente a mesma atividade, a mesma coisa e não tem? Se eles estão crescendo tanto quanto, às vezes até mais, não tem. Você precisa se perguntar. Então eu deixei essa primeira exclamação do que é, sim, uma inflamação da região da tuberosidade da tíbia e do tendão do quadríceps. Super óbvio. Basta fazer um ultrassom ali, você vai ver. Basta fazer uma análise clínica, dá para palpar e sentir que está espessado o tendão e sente que a estrutura do osso ali ela é um pouquinho mole, ela é um pouquinho sensível, inchada. Agora vamos com um caso para vocês entenderem qual é a causa disso. Agora nós vamos entrar na causa. Eu me lembro, já faz alguns anos que eu atendi um jovem, devia ter uns 20 anos ou 19 anos por ele assim, e ele veio com a síndrome, com a doença de Osgood-Schlatter para mim no joelho direito. E eu falei, cara, olha, existem várias possibilidades, mas vamos avaliar a sua. E eu testei o garoto inteiro, e o que eu localizei? E aí, uma das possíveis causas para a síndrome. Eu localizei uma exacerbação, um aumento, uma elevação do nível do tônus. Tônus é o estado de tensão dos músculos, do tônus do quadríceps dele. Não que era o único músculo com tônus aumentado, há de convir que não, mas era um dos pontos que gerava essa situação. E isso foi uma pista, só um achado. E eu comecei a avaliar o corpo dele e localizei o que estava causando aquela alteração do tônus. E claro, a gente promove testes para ver se aquilo está ligado ou não à doença que ele tem. Estava ligado. Então, esse quadríceps estava aumentando sim a tração na tuberosidade da tíbia, na inserção dele ali e tudo mais, porque o tônus dele estava aumentado. Só que no caso desse jovem, esse problema neurológico, é um problema neurológico, tá, pessoal, que aumenta o tônus do músculo, estava sendo causado por um problema na ATM do lado esquerdo. Ouve bem o que eu vou te dizer. Ele tinha um problema na mordida dele, a mordida dele era um pouco cruzada, causou uma disfunção na ATM, gera todo um desequilíbrio na estrutura do osso temporal, também vai alterar todas as fáscias, músculos e uma estrutura muito nobre que fica no seu crânio e que desce pela sua coluna, que é chamado de saco dural. Quando o saco dural está disfuncional, para vocês entenderem, ele está alterado na sua função, todos os nervos, todos os tecidos que são protegidos pelo saco dural vão ter seu limiar de excitabilidade, seu limiar de controle neural, que a gente chama como tônus, tá? Não é o trofismo, não é a massa, é o tônus, é um pouco diferente. O tônus vai estar alterado, às vezes para mais, às vezes para menos. No caso dele, para mais. Então, esse problema craniano bucal, vou botar desse jeito para vocês entenderem, estava alterando um tecido neural extremamente rígido, pouco flexível, que protege todas as estruturas do sistema nervoso central. Quando isso acontece, além desse efeito neural que eu já citei, acontece uma falha biomecânica adaptativa. A gente chama de falha, mas o termo falha ele lembra erro. Não é bem um erro, é um mecanismo de cura do corpo, ou um mecanismo de adaptação do corpo. Mas a gente coloca falha porque não é o normal que deveria ser, né? Então acontece uma falha biomecânica no seu quadril com um mecanismo de adaptação. Então o paciente tinha um problema no crânio, afetou esse tecido neural chamado dura mater, ou saco dural, lá na pelve causou uma disfunção biomecânica que alterou a posição do ilíaco, que é o osso do quadril, gerando mais sobrecarga no joelho. Então havia uma falha mecânica no quadril direito e neurológica no controle tônico do quadríceps. Tudo por um problema numa ATM, na articulação temporomandibular, por um problema bucal.
O motivo pelo qual ele teve o problema bucal pode ser uma formação, pode ser alguma anomalia estrutural dele, pode ser alguma questão ligada ao nascimento, ao parto, aí teria N possibilidades para a gente julgar. Não cabe ir muito longe, né? O problema ele é bucal, está ligado à questão da oclusão e a estrutura dentária, encaminha para um bom dentista e, né, resolvido. Só para vocês entenderem, então, quando esse músculo ele sobrecarrega, que foi o que você ouviu dos seus médicos sobre os Guttschlatter, existe um motivo para ele sobrecarregar, que pode ser o controle neural desse músculo, a gente chama de tônus, o controle neural desse músculo, pode ser a fixação desse músculo na origem e na inserção, né? Então, por exemplo, a inserção do quadríceps é na tuberosidade da tíbia, onde há a inflamação dos Guttschlatter, mas a origem no quadril, no ilíaco, na espinha ilíaca anterosuperior. Se o ilíaco está disfuncional, está numa posição ruim no crescimento dessa criança, ele vai gerar toda uma carga biomecânica errada naquele joelho e vai fazer com que o corpo adapte, gerando então um estresse na tuberosidade da tíbia e uma formação óssea para compensar, para evitar a ruptura daquele tendão. Você entendeu? É o mesmo motivo pelo qual surge um esporão, por exemplo. É a mesma coisa. O que eu quero explicar para você é que o osso não cresceu à toa. O músculo não trabalhou excessivamente à toa. O tônus dele não ficou alterado à toa. A mecânica do quadril não fica alterada à toa. Eu atendo crianças de 9 anos com dor no joelho, só no joelho esquerdo ou só no joelho direito. Você vai julgar que aquela dor é do crescimento. Será que doer cresce mesmo? Quer dizer, crescer dói mesmo, né? Enfim, coisas para vocês pensarem, né? Coisas para a gente falar num outro vídeo. Então, a doença de Osgood-Schlatter ela é causada por uma alteração na mecânica do quadril, nas relações anatômicas neurológicas com os músculos que vão para o joelho, em específico o quadríceps, e isso tudo gera uma sobrecarga do tendão, que vai gerar um dano ósseo como adaptabilidade. Então, a projeção do osso, aquela espícula óssea que cresce na tuberosidade da tíbia, é uma adaptabilidade. Conseguiu entender um pouquinho? Ficou talvez um pouco confuso para você? Se você tiver alguma dúvida sobre os Osgood-Schlatter, manda nos comentários. Agora eu vou ensinar para vocês o seguinte. Agora que você entendeu qual que é o tratamento, Murilo, para e pensa. Eu já quebrei tudo que você conhecia sobre os Osgood-Schlatter e que você ouviu nos vídeos na internet. Provavelmente você nunca ouviu falar sobre essas duas coisas que eu falei. E agora isso tudo tem que ter um tratamento. Então o tratamento para os Osgood-Schlatter é sim tratar a biomecânica da pelve. Corrigir o ilíaco, corrigir o sacro, as relações lombares, os músculos, as faces do quadríceps e dos outros músculos do joelho, melhorar a transferência de carga lateral-lateral, corrigir se às vezes tem alguma influência vindo dos pés, pode acontecer, da pisada, da anatomia da pisada da criança. Mas mais do que isso, é testar o corpo inteiro do paciente para ver o que está tendo relação com aquela dor. Porque talvez para você não faça sentido a ATM gerador lá, mas você não sabe tudo sobre o corpo humano. Eu estudo um monte, tenho professores que estudam um monte e nós não sabemos tudo sobre o corpo humano. Ele é todo interconectado. Então, se tudo está conectado, não faz mais sentido você primeiro avaliar o corpo inteiro, perguntar para esse corpo o que incomoda ele e depois ver se isso tem relação com a sua sintomatologia. No caso aqui, Osgood-Schlatter, mas poderia ser uma dor no ombro. É assim que nós fazemos aqui no consultório. Eu não avalio o que você quer, eu não avalio o que eu quero, eu avalio o que o teu corpo me diz que para ele é crítico. E quando a gente trata isso, toda uma cascata de alterações cinético-funcionais, todo um conjunto de adaptabilidades, de estratégias adaptativas do corpo, se desmonta. Por isso que é importante você achar a causa primária. A causa primária é a peça angular que ancora todas essas sequelas, como por exemplo no caso o joelho adaptado de forma errada. Quando você trata essa pedra angular, toda uma cadeia de problemas vai embora. Eu não estou falando de uma coisa que eu vi ontem. É uma coisa que eu venho há vários anos estudando e fundamentando numa metodologia, que é o método 4PSP. Se você não sabe sobre ele e quer saber, vai no meu Instagram, lá tem um destaquezinho chamado método 4PSP. Dá uma olhada que você vai entender. São os 4 pilares da saúde plena. A parte emocional, a parte nutricional ou química, a parte energética e física. E através de uma avaliação minuciosa desses 4 pilares, eu consigo localizar toda e qualquer alteração anatômica, funcional, disfuncional que esse paciente tenha, que gere dor e sofrimento para ele. Independente se é um Osgood-Schlatter ou se é uma gastrite. Sei lá, pensei em uma coisa aqui. Você entendeu? Existem causas para as coisas, existem começos para as coisas. E se você souber avaliar, diagnosticar e tratar, você vai sair dessa bolha, né? Que é uma bolha mesmo, de repetição de coisas que já não fazem mais sentido.
No passado talvez fazia sentido, ele tem os Gutschlatter, vamos tratar desinflamando o joelho. Tá bom, faz um anti-inflamatório, faz um gelo, faz uma massagem, faz alguma coisa ali, um plastro da vida, usa alguma erva. Vai desinflamar, vai diminuir, vai melhorar. Mas qual é a chance de voltar ou causar outro problema em outro lugar? Enorme, porque você não tratou a causa. É aquela criança que hoje tem um problema no joelho, a mãe tem um problema na coluna. Se você é um profissional ou se você é uma pessoa curiosa para saber como que o corpo realmente gera esse tipo de problema, me acompanha aqui nas redes sociais e se inscreve no canal. Tratamento, então, é localizar a causa primária, seja ela física, química, emocional, energética. Eu estou usando aqui minha colinha, que se não esqueça dos passos que eu tenho que falar para vocês. Independente de qual ela seja, independente da conexão que ela tem. Aí a abordagem terapêutica vai depender disso. Então, por exemplo, no caso do jovenzinho da boca, só para dar um exemplo, eu encaminhei ele para o dentista para fazer uma avaliação em ajuste oclusal, ele teve que usar aparelho, não teve jeito. Depois de um mês, 2 que ele estava usando aparelho, ele veio para mim para eu tratar o temporal, o crânio e as relações em toda a coluna. O tônus do quadríceps dele normalizou 100% e a dor dele foi embora. Infelizmente, pessoal, a espícula óssea, aquele formação óssea na tuberosidade da tíbia, muitas vezes fica, mas fica sem sintomatologia, fica sem dor, fica sem função. Então, é necessário operar, doutor? Em últimos casos, tá? Quando há muita limitação funcional. Mas ele já não tinha mais inflamação no tendão, ele já não tinha mais inflamação em nada. Mas poderia ter, Bruno? Poderia. Eu poderia ter tratado todas essas causas, vamos dizer assim, essas sequelas e causas, e ter que no final, para finalizar, desinflamar o tendão. Mas seria a última vez que eu faria isso. Agora, se você só trata a inflamação e não trata a causa, vai voltar. E se não voltar, vai compensar em outro lugar e o dano será bem maior. Como orientação de dica prática de tratamento para vocês, pessoal, assim, é uma dica, não é bem um tratamento. Mas procure avaliar como está o movimento dos seus ilíacos, do seu saco, da sua coxa femoral, como está a simetria das suas pernas, o jeito com que você caminha. Você pode fazer isso com um bom personal trainer, se ele tiver uma boa avaliação, um ótimo fisioterapeuta, de preferência um osteopata, mas se você pegar um fisioterapeuta tradicional muito bom, ele consegue ver bem, né? Um osteopata tem bastante profundidade para isso. Você pode sim procurar um médico clínico geral ortopedista, mas muitas vezes ele não vai avaliar essa macroscopia do problema, ele vai olhar microscopicamente para a inflamação. Você pode trabalhar junto com esse profissional para que ele foque na desinflamação local. Talvez ele vai precisar de algum tipo de remédio local, corticoide, sei lá, dando um exemplo aqui simbólico, né? Vai precisar avaliar local, mas local não é a causa, é sistêmico. Uma boa dica é você tratar a biomecânica pélvica, seja através de exercício, de fortalecimento, de alongamento, de manipulação, de terapia manual, o que for. Mas entenda, aquela falha biomecânica tem uma origem e o seu profissional, aquele que você escolheu, tem que saber qual a origem disso. Não dá para eu listar aqui todas as disfunções, ou melhor dizendo, todas as causas que geram disfunções biomecânicas no quadril. Não há como, não caberia no vídeo aqui de 15, 20 minutos que eu me proponho para fazer. Então agora você sabe o que é, você sabe o que causa, você sabe as conexões da Osgood-Schlatter, você sabe o que funciona e o que não funciona para resolver, não para amenizar, para resolver o problema, e você sabe por onde mais ou menos é a linha de tratamento. Se ainda assim ficou dúvida para você, meu seguidor, manda aqui embaixo a sua dúvida, manda seu comentário, eu respondo uma vez por mês, geralmente, todo mundo. Eu ainda consigo fazer isso no momento desse vídeo, talvez no futuro eu não consiga. Eu respondo você. E se você ainda assim não conseguir sucesso, agende uma consulta, seja ela online ou presencial. Tem um vídeo no meu canal explicando como funciona a consulta online. Dá uma olhadinha que você vai saber como que funciona. Eu vou lhe ajudar a achar a causa do seu problema e como tratar na raiz dele com um método que a gente está validando aqui no consultório para localizar toda e qualquer disfunção. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo do canal. Um grande abraço.